Traição, agressão, merecem perdão? Meus amores, o assunto de hoje é: será que a traição, será que a agressão física são coisas que podem ser perdoadas no casamento? Vamos conversar sobre isso. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Bom, eu tenho certeza que você concorda comigo que o perdão é uma coisa muito difícil. E o assunto de hoje vai ser tão difícil quanto o próprio perdão. Afinal de contas, nós não vamos falar sobre o perdão de uma toalha molhada deixada na cama, ou de meias espalhadas na casa, ou de sujeira no meio da casa, ou ainda daquela louça suja que o marido não quis lavar para ajudar e você está cansada. Não é sobre esse perdão que a gente vai falar. É sobre o perdão que gira em torno de uma traição, de um adultério, ou até mesmo da agressão física. E a pergunta que eu quero trazer para vocês é: será que é possível o perdão nessas condições? Nesse vídeo nós vamos ver uma visão cristã a respeito desse assunto, mas eu também vou deixar, além disso, algumas coisas que eu penso a respeito, coisas que eu pondero, ou seja, um pouco da minha opinião. Vamos começar com a traição. A traição por si só é uma coisa que ela rompe o laço matrimonial. Ou seja, após existir a traição, é necessário que exista um recomeço, é necessário que seja refeito esse relacionamento, ou melhor dizendo, um novo laço. A traição gera um misto de sentimentos experimentados de forma individuais, ou seja, cada um reage da sua forma, e também questões de intensidade, e não tem como dizer, não é uma coisa, uma receita de bolo, por exemplo, que cada um sente a mesma coisa. Mas os sintomas, ou seja, os sentimentos, né, melhor dizendo, mais citados para as pessoas que foram traídas são a decepção, a tristeza, a mágoa, a culpa e a raiva. Para algumas pessoas, a traição é algo imperdoável, ou seja, para algumas pessoas a traição é algo que ela não consegue perdoar. Mas o que acontece de verdade, ou seja, o que faz tornar o perdão à traição uma coisa tão difícil, para alguns até impossível, é justamente a dor enorme, arrasadora, que a traição traz no meio de um casamento. Se a gente já viu nesse vídeo que a traição é uma coisa que quebra o laço matrimonial, é dessa forma que a gente entende justamente essa dor. É a dor da quebra, é a dor do rompimento, é a dor de fazer finito, ou seja, dar um fim aquilo que deveria ser infinito. Mas e se o que aconteceu entre o casal não foi uma traição? E se o que precisa de perdão nesse casamento é justamente a presença da agressão física, ou seja, da violência? Vejamos bem, discussões, desentendimentos e divergências de ideias são coisas extremamente normais no casamento. A gente até espera que isso aconteça. Todas as pessoas são diferentes e essas diferenças, uma hora ou outra, podem se sobressair no casamento. E isso gerar um desentendimento. Você pode se incomodar com o tempo que o outro leva para se arrumar. Você pode se incomodar com o tempo que o outro leva para arrumar as coisas. Você pode se incomodar com a forma que o outro se alimenta. Você pode discordar de várias coisas. E isso pode trazer desentendimento. Isso pode acontecer no relacionamento e é normal. Em um casamento saudável, por mais complexo que pareça entender isso, mas nós devemos entender que discutir, divergir é extremamente aceitável e é esperado. Até porque em um casamento saudável, essas discussões vão gerar sempre o mesmo resultado, que é a resolução dos problemas. Em um casamento saudável, as discussões vão gerar a solução. Porém, quanto mais calorosas essas discussões ficam, pode ser que ela gere algo que é mais difícil de perdoar, como o caso da agressão física, a presença da violência. A agressão física é uma coisa que não é fácil de perdoar, principalmente se for uma coisa muito perdurada, ou seja, uma coisa que acontece de forma corriqueira. Quanto mais presente no relacionamento do casal, mais difícil fica de perdoar. O complicado é que a mulher cristã, ela entende que ela precisa perdoar. E como é que ela consegue perdoar uma pessoa que, ao invés de cuidar, ao invés de proteger, ao invés de amar, bate? Pois é, esse é o dilema do vídeo, esse é o nosso dilema. Como é que uma agressão, uma traição, que são coisas difíceis de serem perdoadas, são perdoadas?
Ou melhor, é possível perdoar esse tipo de coisa? Como eu disse e repito, precisa ser perdoada. Essa é a percepção cristã e eu tenho que trazer ela para vocês. Mas o que eu também tenho que trazer para vocês é que nós precisamos entender o perdão para que isso aconteça no nosso casamento, caso a gente se veja nessa situação de agressão física ou de traição. Outra verdade que nós temos que entender é que o perdão ele não é uma coisa linear. Ele é algo que acontece por etapas. E além de acontecer por etapas, cada pessoa enfrenta uma etapa de forma diferente. Cada pessoa enfrenta uma fase dessa por um tempo diferente também. É interessante a gente entender sobre como é o processo do perdão, como se dá o perdão. Para que exista de fato o perdão, nós precisamos reconhecer que a atitude dessa pessoa nos fez ter sentimentos ruins. Na maioria das vezes, raiva, vergonha, culpa, enfim. Entender o que esse sentimento ruim fez no nosso coração. Por exemplo, você teve raiva, desejou coisas ruins, ou então você teve culpa e se martirizou por isso. Você tem que entender o que você sentiu e como você agiu diante desse sentimento. Reconhecer que esses sentimentos ruins estão no seu coração e lhe fizeram mal e fizeram mal a outra pessoa também. Também temos que entender que se a gente olhar apenas para a nossa dor, olhar apenas para aquilo que nós estamos sentindo, dificilmente nós vamos conseguir perdoar. Quando a gente olha apenas para o nosso problema, a gente não consegue ver as soluções que podem se apresentar ao nosso redor. Como a gente pode enfrentar aquela situação de uma forma mais saudável? Por quê? Porque nós estamos focando naquilo que dói, nós estamos focando naquilo que machuca. Como eu disse para vocês, o perdão ele passa por fases. Ele não é uma coisa linear. Então, as 4 fases mais conhecidas do perdão são reconhecimento dos sentimentos, decisão de perdoar, entendimento das dificuldades do agressor e liberação da dor emocional. Por mais que cada um passe um tempo determinado, individual em cada fase e enfrente cada fase de uma forma também individual, eu tenho certeza que você já ouviu que o perdão passa pela decisão. Pois é, o perdão é uma decisão. Nós precisamos decidir perdoar. E essa decisão ela precisa ser genuína. Ela acontece justamente quando nós entendemos os nossos sentimentos. Quando a gente vê o que a raiva está fazendo conosco, quando a gente vê o que a culpa está fazendo conosco, quando a gente vê o que a tristeza está fazendo conosco, quando a gente se observa, quando a gente entende o nosso sentimento, fica muito mais fácil de tomar a decisão de perdoar. É ou não é? Essa decisão precisa ser justamente genuína, porque se não for uma decisão verdadeira, você vai terminar entrando aí na questão do falso perdão, que é quando você imita as características de um perdão, mas você de fato não está vivendo o que o perdão de fato traz para a sua vida. Muito de fato, mas vai ficar assim mesmo. O falso perdão, ele vai maquiar o entendimento do seu sofrimento, ele vai maquiar a sua decisão e é por isso que ele não vai te fazer entender o agressor e muito menos se liberar da dor emocional. Parece perdão, mas é fuga. Você vai passar a vida inteira fugindo daquilo que você não consegue fugir. Agora entenda, quando eu digo que nós precisamos perdoar, é porque nós precisamos fazer isso por nós mesmas. Se você passou por esse tipo de experiência, é necessário que você perdoe para que você se liberte emocionalmente disso e possa viver boas experiências no futuro. E para que você aprenda também, principalmente, a se proteger de situações ruins como essas novamente. Porém, é interessante eu deixar muito claro uma coisa. Percebeu que eu falei que é necessário que você perdoe, mas eu não disse que era necessário que você mantivesse o relacionamento. Biblicamente, a traição, o adultério, é a coisa que faz quebrar o laço do matrimônio. Ou seja, tudo o que foi construído até aquele momento foi dissolvido. Se você perdoa e quer manter-se no relacionamento, na verdade você está formando um novo relacionamento com essa pessoa, porque aquela pessoa quebrou este relacionamento quando ela traiu você. É na Bíblia que nós encontramos que o adultério dá legitimidade ao divórcio. E isso nada tem a ver com perdão.
Você pode perdoar e ainda assim não querer manter o relacionamento. É seu direito. Na verdade, você tem que perdoar. A sua opção é perdoar e manter o relacionamento, perdoar e não manter o relacionamento. O perdão tem que acontecer. Manter o relacionamento ou não é outra decisão que você tem que tomar. A parte pessoal que eu vou trazer para vocês é que justamente essa ideia, para mim, ela se aplica também na questão da violência. Eu, inclusive, acredito e defendo que a violência ela deve ser tratada na justiça. Ou seja, foi agredida, preste queixa. E prestar queixa não significa que você não vai perdoar. Você vai perdoar, mas você vai prestar queixa porque esse ato precisa ser punido também de forma judicial. Sobre esse assunto, gente, o que eu queria falar para vocês, eu acho que eu consegui. Traição, agressão física, tem perdão sim. E você deve perdoar, você precisa perdoar. Se você vai manter ou não um relacionamento com essa pessoa, é outra situação. E a gente pode trazer isso em outro vídeo. Me diz nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais sobre isso, entender mais sobre como proceder diante de uma traição, diante de uma violência física no casamento. Não sai desse vídeo sem deixar o seu curtir, porque isso ajuda muito na moral do canal. E, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho, porque assim você recebe todo o nosso conteúdo. E aqui tem muita coisa boa para você, eu garanto. E que Deus abençoe você. Cheiros. Tchau.